Bem-vindo, serralheiro, soldador, ou você que está interessado em aprender um pouco mais do universo de portas de aço automática. Eu sou o Renato, de novo estamos aqui no canal, na comunidade, e eu quero que você aprenda mais uma dica que nós vamos trazer hoje para vocês. Gente, se vocês gostarem da nossa dica, por favor, se inscreve aqui no canal, hein? E ativa o sininho para você sempre ser avisado de vídeos novos aqui, para você sempre ser instruído, ok? Quero que você evolua junto com a gente. Eu quero falar hoje para vocês um pouquinho a respeito de capacidade de motor de acordo com o peso da porta, ok? Ainda tem pessoas que têm dúvida qual motor colocar na porta, dependendo do tamanho dela, né? Então, assim, não é difícil, e isso acontece quando? Se o cliente comprar diretamente o produto e pedir para você fazer a compra, você vai ter que comprar os materiais e vai passar depois para ele o orçamento direitinho. Então, assim, talvez você vai ligar lá para o fornecedor de porta de aço ali, ou talvez o fabricante ou um distribuidor, e você vai ter que pedir, né? Vai pedir lá a quantidade de lâminas, todos os itens da porta, ok? Vocês vão aprender direitinho aí com o tempo. Mas também vai ter que pedir o motor de acordo com a capacidade do peso para levantar. Lembra-se de que os motores vão de 200 kg até 800 nessa ordem, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Depois de 800 ele pula para 1000 quilos, depois pula para 1.300 e depois para 1.500. Ok? Só para lembrar também, motores de 1.300 e 1.500 quilos são motores bifásicos, ok? 1.000 quilos para baixo são motores monofásicos, só para vocês também saberem, quem ainda não sabe disso, ok? Vamos fazer um cálculo rapidinho de como saber aí, para a gente calcular o peso da porta correto para fazer o pedido do motor. Vamos aqui para nossa telinha aqui, vamos para nossa lousinha aqui de rascunho aqui, de rabisco, e vamos dizer que nós temos aí uma porta, por exemplo aí, vamos usar de exemplo, uma porta quadrada, ok? Portinha quadrada aí, e vamos considerar a portinha de 3x3, ok? Uma porta considerada pequena, porta pequena, 3 metros por 3, largura e altura, ok? Para nós sabermos o peso da porta, nós temos que saber a metragem quadrada correta de tudo isso aqui. A metragem quadrada, teoricamente, nós deveríamos fazer o quê? 3 por 3, 3 vezes 3, 9 metros quadrados, mas não é assim que se calcula a porta de aço, ok? Nós temos que fazer primeiro, achar a largura, que é 3 metros, porém existem as guias, a gente sempre leva em consideração, pessoal, a profundidade das guias que vocês estão usando. Nesse caso, por exemplo, eu vou sugerir para vocês usarem uma guia de 70 milímetros, 7 centímetros de profundidade. Então, nesse caso, seriam 14 centímetros, ok? 7 mais 7 dos dois lados, 14 centímetros. Para metros, 0,14, ok? Sem segredo. Então, a largura é 3 metros e 14 por causa das guias, ok? E aqui nós temos a altura. A altura são 3 metros, correto? 3 metros. Só que nós ainda temos, isso aqui é a altura do vão, ok? Só que nós ainda temos mais lâmina que vem aqui para cima para poder ser presa lá no eixo. Lembra? No eixo da porta ali. Que ele vai ali, ó, tem uma quantidade a mais de lâmina. A gente sempre calcula 60 centímetros, ok? Obrigatoriamente, 60 centímetros. Então, 3 metros mais 60 centímetros, ou seja, 3 metros e 60. Esse é o cálculo correto, tudo bem? Isso aqui você tem que multiplicar. 3,14 vezes 3,60. Isso aqui vai dar, já calculei mais ou menos anteriormente, 11,30 metros, mais ou menos aproximadamente. 11,30 metros quadrados. 11,3 metros quadrados. Mas quanto que é isso em peso? Simples. Nós usamos duas chapas para portas de aço automáticas, chapa 22 e chapa 20. A chapa 22, ela tem um peso calculado de 12 quilos para cada metro quadrado dela, é sempre assim que é calculado, 12 quilos o metro quadrado. E a chapa 20, que é um pouquinho mais grossa, 0,90 mais ou menos, ela pesa 14 quilos, ok? 12 quilos, chapa 22, que é um pouquinho mais fina, e chapa 20, um pouquinho mais grossa, 14 quilos. Nesse caso aqui, desse tamanho dessa porta aqui, vai chapa 22, não é necessário. Chapa 20 é somente portas grandes, ok? Chapas aí, portas acima de 7,5 metros, 8 metros, que a gente usa chapa 20, ok? Então, chapa 22, 12 quilos. É 11,30 vezes 12. Opa, deixa eu apagar aqui.
vezes 12 quilos. Isso aqui, tudo aqui, fazendo um cálculo aí bem rústico, vai dar 133 quilos mais ou menos. Só que esse não é o peso final, 133 quilos. Nós sempre levamos em consideração 20% a mais de margem de segurança para o peso, ok? Então esse 133 aqui, nós temos que adicionar mais 20%, que vai dar aí mais ou menos 160 e alguma coisa, 168, 169 quilos, ok? Quase 170 quilos. Esse é o peso correto dessa metragem aqui, ó, de toda a porta, ok? Na chapa 22, 168, quase 170 quilos. Nesse caso, o motor que vai ser usado é o motor mínimo lá, que é o M200, motor de 200 quilos, ok? 200 quilos. Agora, se você falar assim, ó, mas e se eu fizesse toda essa somatória e o peso desse aproximadamente bem próximo de 200 quilos, por exemplo, 195, 198, ou até de repente 200 quilos cravado, mesmo com uns 20% de margem, eu uso o motor de 200? Se esse valor estiver muito próximo já de 200, por exemplo, estiver muito próximo desse valor arredondado da capacidade do motor, eu sugiro que vocês pulem uma capacidade acima, ok? Se aqui nessa somatória estivesse dando, por exemplo, 195, 198 quilos, que seja, eu aconselharia usar um motor de 300 quilos, ok? Por segurança. Porque a gente sabe que existem muitos fabricantes, alguns fabricantes mudam um pouco os componentes, fica um pouquinho mais fraco o motor, então assim, para vocês não correrem o risco de ter uma surpresa na instalação, coloque sempre um valor acima, se essa somatória toda der muito próximo ali daquele valor nominal do motor, ok? Nesse caso aqui, se o peso tivesse dado aqui 268 quilos, motor de 300, se tivesse dado 368, motor de 400 e assim vai. Então vocês entenderam o cálculo aqui, né? Muito simples, né? Pega a dimensão do vão, só para revisar, mais as guias, a largura mais a profundidade das guias, vocês vão somar, essa é a largura total, e a altura, que é o vão, mais 60 centímetros. Multiplicou os dois, multiplica depois pelo peso da lâmina, chapa 22 ou chapa 20, ok? 12 quilos ou 14 quilos, e aí sim, você coloca mais 20% em cima e dá o peso total, e aí vocês podem comprar o motor com segurança que ela vai funcionar e vai dar satisfação para vocês, ok? Essa foi mais uma dica de vocês. Como eu disse para vocês, se vocês gostarem das dicas que a gente está dando, se inscreve no canal, compartilha, mostra para o máximo de pessoas que quiserem. A gente sabe que tem muita gente que não é do ramo técnico da área de serralheria, de soldagem, mas existem pessoas que querem aprender uma profissão nova, ok? Ajudem essas pessoas aí, se vocês tiverem um conhecido, espalha para eles, ok? Eu vou esperar vocês aqui no próximo vídeo e vamos embora que a gente quer evoluir.